Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem bem de saúde física, mental e espiritual também, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Luane e eu estou aqui hoje para conversarmos sobre desapego. Ai, que tema, hein? Que tema é esse que nos deram? Pois bem, lá fui eu estudar sobre desapego. E tive como base o livro Os Prazeres da Alma, né? Um livro que está até aqui, de Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Hamed. Aqui, essa é a capinha do livro. Muito legal esse livro, fala sobre outros assuntos também. E no capítulo 2, ele aborda o tema desapego. Gente, quando eu fui ver sobre o tema, falei, primeiro eu vou procurar lá no dicionário. E aí eu me dirigi ao dicionário online de língua portuguesa. E o que é desapego? É falta de apego, né? É uma característica ou condição de quem é desapegado. Né? E a minha surpresa maior é que lá no dicionário online de língua portuguesa traz o seguinte, que desapego é aquele que demonstra falta de amor por alguém. Aí eu falei, epa! Muita calma nessa hora, porque não é bem isso que a gente está falando, né? E aí mais adiante vocês vão entender o porquê. Por último, surgiu uma definição que eu penso que é a mais adequada porque nós vamos conversar aqui hoje, que desapego seria desprendimento também. Então eu acho que a nossa conversa de hoje tem mais a ver com esse conceito de desapego, né? De desprendimento. Mas quando a gente fala de desapego, existe um leque aí de perspectivas sobre a qual esse tema pode ser abordado, né? Mas afinal de contas, desapego de coisas materiais, desapego de circunstâncias, de situações, né, que aconteceram, que às vezes a gente fica remoendo, apegado, passa uma vida apegada a uma circunstância que aconteceu na sua vida, alguma coisa que alguém te falou, alguma coisa que alguém te fez, que te chateou, te magoou, que te marcou de alguma maneira. Né? Ou nós estamos falando de desapego de pessoas, né? De pessoas amigas, de pessoas queridas, de pessoas da nossa família. E aí? Bom, daí já nós percebemos que existe muita coisa para falar sobre desapego. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões de desapego material e relacionados a pessoas, né? Que eu acho que é o que mais nos pega aí. Acho que talvez o que conversa mais com a gente durante o nosso dia a dia. Vamos lá? Pois bem, primeiro, qual que é a importância do desapego? Né? Ele está relacionado com o quê? Gente, aqui na leitura, capítulo 2 do livro Os Prazeres da Alma, Hamed ele dá uma pincelada nessas duas perspectivas, né? Mas inicialmente ele fala como se o desapego ele está relacionado com a nossa própria responsabilidade, né? A responsabilidade pela nossa própria vida, né? E, portanto, é uma forma de carinho conosco. O desapegar é uma forma de cuidado conosco, né? A evolução espiritual, ela obriga a pessoa a aprender, a se desenvolver, né? A dar o passo para a mudança, para a reforma íntima. E quando a pessoa tem apego, ela bloqueia isso, ela bloqueia a mudança, né? Porque o sofrimento, ele aparece até mais forte, porque ela se liga a circunstâncias, a situações, a coisas de uma maneira tão forte
tão, sabe, presa, né? Hamed fala de grilhões, né? Quantas vezes a gente coloca grilhões em nós mesmos quando estamos apegados a coisas, a pessoas e a circunstâncias, a situações e acontecimentos, né? E é nessa perspectiva que ele diz que o sofrimento ele aparece mais forte quando nós cultivamos o apego, né? A evolução espiritual, ela tem a sua própria lógica, né? E o apego é uma forma de bloquear a mudança, né? Olha só, o tema é desapego, mas quando a gente fala de desapego, a gente está falando de apego também, né? Primeiro vamos começar assim, que nós comumente nos apegamos a situações, circunstâncias, coisas e pessoas, né? Então, portanto, pressupõe-se que para evoluir, para aprender, para amadurecer, para desenvolver a sabedoria, é preciso desenvolver também o desapego, né? Sendo o desapego uma forma de manifestação de carinho consigo mesmo. Toda vez que nós nos apegamos a alguma coisa, seja em que circunstância for, nós estamos boicotando a nossa transformação, nós estamos boicotando a nossa evolução espiritual, né? E quando alguém evolui, o grande beneficiário é a própria pessoa. Então, quando nós exercitamos o desapego, quem se beneficia com isso somos nós mesmos. O primeiro a se beneficiar somos nós. E isso vai refletir nas pessoas ao nosso redor. Certo? Então, a principal mensagem começa por aí. Mas Hamed fala um pouquinho também especificamente sobre os apegos materiais. E aí nós nos remetemos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, eu tô com uma colinha aqui. Você viu olhando de lado assim, é porque eu tô olhando a minha colinha, né? Então, assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 16, que vai falar sobre, o título Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? No item 14 do capítulo 16, lá no final. Vai lá para o final desse capítulo e vai ter lá o desprendimento dos bens terrenos, né? E lá, o início desse item, fala lá o que Hamed falou, né? Quando nós nos prendemos aos bens terrestres, toda vez que o homem se prende aos bens terrestres, ele estabelece para si mesmo o entrave na sua evolução moral e espiritual. Ele bloqueia, ele boicota a si mesmo, né? E aí nós estamos falando de bens materiais, né? A riqueza, a fortuna. Não precisa ser rico para ser apegado não, gente, tá? Às vezes você não tem muita coisa não, mas o que você tem, você se apega tanto àquilo como se aquilo fizesse parte de si mesmo. E não é bem por aí. Da mesma maneira, o Evangelho fala que esse apego aos bens terrestres, ele causa o nosso... ele atrapalha o nosso adiantamento moral e espiritual, né? Só que o Evangelho, ele vai além. Ele vem nos lembrando assim, dando um puxão de orelha, lembrando-nos que nada que nós levaremos. Ele vem nos lembrando
que quando estamos muito relacionados a esse apego material, principalmente a dinheiro, né, a propriedades, ele nos lembra que a morte, o evento morte, o retorno à pátria espiritual é, sem dúvida, um dos acontecimentos que mais situa o ser humano de que nada lhe pertence. Nem mesmo o teu corpo. É isso mesmo. É exatamente, dá uma passada lá no livro. Item 14 do capítulo 16, né? Lacordaire, esse é um texto de Lacordaire lá, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Lacordaire ele vem falando assim, que o evento morte, ele é um dos que mais situa o ser humano, de que nós não levaremos nada daqui, né? Nada que for material. As nossas verdadeiras riquezas, que também faz parte desse capítulo, né? No subtítulo anterior, são outras, né? É aquilo que cultivamos, é o bem que praticamos, é o amor que desenvolvemos, é a caridade que nos retribui com toda essa energia de positividade quando ela é verdadeira, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 14, ele também fala de quanto o ser humano se ilude. Nós nos iludimos achando que por muitas vezes nós estamos amando, quando na verdade nós estamos praticando apego. Esse eu fiz uma colinha bem legal aqui. Falei assim, ó. Apego, aqui na Terra, procura o homem se iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é. Olha só, a gente se ilude, gente. Vamos falar a verdade. A verdade é essa aí mesmo. A Cordera aqui falou tudo. Quantas vezes a gente ciumenta, né? Ou limita a felicidade do outro, invade a vida do outro sob a justificativa do amor, né? E aí a gente está falando de todo mundo. A gente está falando de pais e filhos, de relacionamentos amorosos, né? A gente está falando de amizade. Vamos lá. Quantos pais, às vezes, não deixam o filho ir sair de casa, fazer faculdade em outro lugar, se desenvolver na vida profissional, né? Protege de todas as maneiras, não permitindo o crescimento dessa pessoa, porque isso tudo faz parte do desenvolvimento espiritual, moral do ser humano, do que a vida traz, as dificuldades, né? As mudanças de ciclo, né? A vida é cíclica, a gente muda de fase. Então, quantas vezes os pais super protetores, né? E aí tem uns textos aí muito interessantes do Momento Espírita que falam sobre os pais super protetores. Os pais super protetores que tentam fazer de tudo para o filho, e aí o filho fica sem ter o que fazer. Porque tem quem faz. Vou ter trabalho qualquer. Não é verdade? E eu fiquei pensando se eu não estou nesse baile aí, não como mãe, como filha. Meu Deus do céu. Eu fiquei pensando nisso, sabia? Pois é, cada um entende de um jeito, né? A mensagem sempre conversa conosco de uma maneira. Mas que eu vou pensar nisso, eu vou. Então, sob a justificativa de que isso é amor. E isso não é amor, né? O que é amor? Tá na dúvida sobre o que é amor? Dá uma passadinha lá na carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 13. Ficou na dúvida? Dá uma olhadinha lá. Paulo fala bem sobre o amor, aquilo é amor. Isso que a gente falou aqui agorinha, de não deixar o outro viver, isso é apego. Isso é egoísmo. Isso é uma ilusão que a gente cria, fantasia, deixa bonito
na nossa cabeça, né? Achando que a gente está amando, quando na verdade a gente está se apegando, quando na verdade a gente está sendo egoísta, porque a gente não quer que aquela pessoa fique longe da gente, para viver sua própria vida, para traçar o seu destino, para seguir o seu caminho, para conhecer os seus desafios. A gente prende, a gente não ensina, a gente não ajuda o outro a aprender a viver, né? E é da mesma maneira no relacionamento amoroso. O ciúme excessivo é a falta de perder. E se perder? Menina, passei por isso já, menina. Quem nunca? Quem nunca, né? E graças a Deus a gente vai descobrindo que às vezes aquela pessoa não era o pessoa. Gente, nós estamos aqui no momento transitório. Nós somos transitórios. Entendeu? Então, somzão aí, vocês estão ouvindo? Nós somos transitórios na Terra e nós também somos transitórios na vida das pessoas. Da mesma maneira, as pessoas transitam pela nossa vida. Nem todo mundo vai ficar por um tempo longo. Alguns vão ser bem passageiros, mas ninguém vai passar à toa pela sua vida. Tem uma poesia assim, não tem não? Cada um que passa pela nossa vida deixa um pouco de si, leva um pouco de nós. Tem uns versos assim, tem não? É assim. Então vamos aproveitar o que de bom a pessoa deixou. A lição, às vezes é a lição até do amor próprio. Às vezes é a lição até mesmo de exercício do desapego. Deixar ir. É isso. Desapegar é isso também. É deixar ir. É libertar. É confiar. É soltar, é entregar, né? É deixar partir. Fluir, é viver no presente. É soltar aquilo que às vezes já não está te fazendo bem. Ou você não está fazendo bem, né? Sem o peso do passado. Sem expectativas para o futuro. É saber que nós somos seres finitos aqui, mas infinitos para a vida eterna. É saber que nós somos passageiros. Nós somos passageiros na vida dos outros e as pessoas também são passageiras nas nossas vidas. Então, é estar sem posse, sem medo, sem culpa. Certo? Pois é. Somos mestres em colorir, né? A virtude, né? E nos iludirmos, né? Aí o Evangelho também vem falando sobre quantas vezes a gente colore sentimentos de cupidez e avareza com a justificativa de estarmos sendo previdentes. Eu vou guardar esse dinheiro aqui. E às vezes está passando mal, não vai nem no médico, não reserva nem o dinheiro, não tira lá nem para tratar de si mesmo. Mas eu vou guardar aqui que eu vou precisar. Vai precisar para quê? Se você não vai nem tomar um remédio com aquele dinheiro, você está guardando para alguém, não é para você, porque quando a gente morre, e aí o Evangelho fala que a morte é o acontecimento mais revelador do apego, né? Porque quando a gente morre, a gente não leva nada material. Deus, a gente não leva nada, tudo fica aqui, né? Então, ele traz também essa forma de ilusão aí, de ser previdente demais, né? E aí, por vezes, a gente se ilude achando que estamos sendo generosos, mas, na verdade, existe uma prodigalidade a nosso proveito, né? Sabe quando a gente é caridoso, mas aí, na verdade, a gente está se aproveitando daquela situação também. Aquele negócio para inglês ver, na verdade, para todo mundo ver. E a gente esquece daquela máxima, né?
de o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ver, não tem? Tem um assunto assim? Tem um assunto assim no Evangelho, né? Então, e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz este francão aí. Costumo falar com as meninas, eu levei um francão agora lendo uma parte do Evangelho. E é isso. Porque a gente é feio, né? Falar que a gente se apega. É feio falar que nós somos avarentos. É feio falar que nós somos egoístas, né? Que a gente não quer que o outro saia e viva a sua vida e vá ser feliz. É inadmissível achar que alguém pode ser feliz longe da gente. Como que absurdo, que negócio é esse? Né? Que a gente é avarento, que a gente fica guardando dinheiro, que a gente não guarda nem não gasta nem com a gente mesmo quando precisa. Ainda deixei para dar briga ainda na família. Pula essa parte. Pula essa parte. Isso é outra palestra. Né? Então, assim, isso quer dizer também que nós temos que ser pródigos? Muita calma nessa hora. Né? Porque ela Cordera, ele vem dizendo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, desse texto, do item 14, que não tem nada a ver com esbanjar de maneira desmedida. Né? Não é esse desprendimento desmedido de não ter nada nem para a própria subsistência. E ele usa um termo muito interessante. Gente, esse aqui precisa ser lido. Olha só, ele fala o seguinte. O homem... aqui, ele fala assim. Não é o caminho de abdicar do que possui, reduzindo-se a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Isso compreende mal o desapego. O desapego não é isso, é se desprender de tudo e ser uma carga para a sociedade. Eu lembrei daquele vídeo que eu vi da minha arte. Né? É compreender mal o conceito de desapego dos bens terrestres. Né? É um egoísmo de outro gênero, ele fala. Ele fala que agir dessa maneira é agir com irresponsabilidade. Com irresponsabilidade diante das circunstâncias em que a providência divina te colocou. Por muitas vezes nós nascemos em dificuldade. Né? Em dificuldade material mesmo. Quantas vezes, gente, nesse momento, inclusive, a gente está aí vendo, assistindo. Não precisa ligar a televisão para assistir, não. As pessoas passando dificuldades nesse momento de pandemia. Né? Dificuldade de ter o que comer, de ter o que vestir, né? Do provimento de ter onde morar. E quantas pessoas seguem firmes ali, confiando na providência divina, e Deus provê, de uma maneira ou de outra Ele provê aqueles que confiam nele. Então, assim, mas é difícil, né? O exercício da confiança é difícil, da fé, porque fé é mais do que acreditar em Deus, que Deus pode fazer isso. Ele pode fazer isso, ele pode prover para você a qualquer momento, através de alguém, de uma circunstância, enfim. Vem por caminhos que às vezes nem a gente entende. As coisas que a gente precisa e a gente acha que não ia acontecer e acontece. Mas é preciso confiar. É mais do que acreditar. É confiar. O exercício da fé é isso. E quanto a gente tem visto isso também nesse momento de pandemia, as pessoas em dificuldade, às vezes sem poder trabalhar, tem muitas regiões aí que estão no lockdown, né? Porque existe essa necessidade de distanciamento, né? Mas a pessoa vive daquilo e passa aí uma semana, 15 dias fechado, porque é preciso, por conta de uma questão de saúde pública, mas isso tem consequências, né? Mas eles estão aí.
Tanta gente aí agindo com fé, criando outras alternativas de trabalho, né? Não fugindo da sua responsabilidade, da dificuldade que apareceu naquele momento. Estão criando alternativas. A gente está vendo a todo momento as pessoas criando alternativas, se reinventando, e é muito bonito de ver, né? Enfim. Em resumo, muito resumido, é mais ou menos isso que o Evangelho, lá no capítulo 16 e tem 14, quando fala do desprendimento, né, dos bens terrenos, fala para nós, nos lembrando que quando estamos apegados aos bens terrestres, isso nos causa um entrave ao desenvolvimento moral e espiritual de nós mesmos, né? Ele nos lembra com muita veemência de que nada aqui nos pertence, tudo aqui pertence ao nosso Criador, né? Tudo o que nós conquistamos, inclusive com o esforço do nosso trabalho, pertence ao nosso Criador. Nada disso nós levaremos. Nada. O que nós levaremos são outras riquezas, riquezas que cultivaremos ao longo da nossa existência através do amor, do trabalho, da dedicação, do amor ao próximo. Essas riquezas, os ensinamentos, nos comportarmos, tentarmos todos os dias nos comportar conforme os ensinamentos de Jesus. É isso que nós levaremos. As boas lembranças, as boas conversas, a convivência, o estar junto, a empatia. É isso que nós levaremos. O resto, o que é material, vai ficar. Então, o Evangelho traz a morte como um ato revelador. Revelador do homem que está aí arraigado com apego aos bens materiais. E nos aconselha a praticar o desapego de maneira equilibrada, não fugindo das nossas responsabilidades. Porque muitas vezes a dificuldade é um meio de aprendizado. Sempre é. Tudo, gente. Deus não perde. Eu falo assim, falo para uma amiga minha assim, Deus não perde viagem, não. Né? Porque está acontecendo isso, eu já costumo perguntar, meu Deus, o que é que eu tenho que aprender? Já vamos aprender logo o que eu tenho que aprender aqui, porque esse negócio está complicado. É um aprendizado. É alguma coisa aí que você tem que aprender. Então, foca, olha bem e vamos procurar saber o que é que ele está tentando nos ensinar. Pronto. Agora vamos partir para algo mais difícil. Eu acho que essa é, sem dúvida, a parte mais difícil. É o desapego relacionado a pessoas, né? Então, vamos lá. Kardec, ele afirma que o egoísmo é uma fonte de todos os vícios. É a fonte de todos os vícios. Como a caridade é a fonte de todas as virtudes, né? Então, destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do ser humano, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no mundo futuro, né? Então, nessa perspectiva, sábio é aquele que renuncia pela força da verdade a si mesmo. E aí é nesse lance aí que a gente relaciona sempre a renúncia com o desapego, né? Porque aquele que renuncia pela força da verdade a si mesmo, libertando-se do egoísmo, é grande causador do apego, né? Porque o egoísmo é um dos pressupostos do apego. E esquecer ou deixar para mais tarde a evolução espiritual para a aquisição das riquezas materiais é marca inegável de apego e imperfeições.
né? Nós somos almas ainda muito apegadas às pessoas, às situações, à matéria, a emoções, né? E nós sentimos sim grandes dificuldades de deixar ir o homem velho que existe em nós, né? Porque a gente está acostumado, a gente fica naquela zona de conforto, né? Não tá bom, mas tá. Já sei como é que é. Não é assim? Então, o necessário, aliás, o desnecessário, e até mesmo quem precisa partir para continuar nosso caminho evolutivo, o caminho evolutivo longe de nós, aqui ou em outro plano. Então, assim, nós temos essa dificuldade de deixar ir, de deixar as pessoas irem, né? Principalmente as pessoas que são do nosso convívio, principalmente as pessoas que são da nossa família. Não é verdade? Para falar que vocês não têm essa dificuldade, né? A gente tem dificuldade, sim. Vamos falar a verdade aqui, né? Então vamos lá. Deixando agora um pouco as questões materiais, né, de bens materiais, vamos refletir um pouquinho sobre o apego às coisas, às pessoas, né? As pessoas encarnadas e desencarnadas. O apego excessivo a toda e qualquer coisa, ela é perniciosa. Tanto quanto o desapego absoluto, que pode significar o desleixo, a falta de responsabilidade, como nós falamos. O apego, ele é consequência do sentimento de posse, de dependência, de insegurança e ainda do que nós já falamos, da falta de fé na imortalidade da alma, da falta de fé. E fé é acreditar e confiar. Certo? Então tá. O que nós aprendemos com a doutrina espírita? Nós aprendemos que é preciso exercitar o amor incondicional para com todos iniciados, o amor incondicional com todas as pessoas que nos rodeiam, iniciando com a nossa família. Né? Gente, a vida, como eu já disse, ela é feita de ciclos. É preciso saber quando uma etapa chega ao final e permitir que ela se encerre. O fim de um emprego, de um relacionamento, um filho que parte para longe para viver sua vida, né? Pessoas amadas que desencarnam, né? E nós estamos vivendo muito esse momento, né? De pessoas que estão desencarnando nesse momento de pandemia, pessoas queridas, parentes, amigos, esposos, esposas, né? Uma questão muito difícil de se vivenciar, né? É amar os nossos entes queridos sem apego. Porque muitas vezes a gente confunde, a gente se ilude, como foi dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente colore, o homem se ilude colorindo com o nome de virtude, né? O homem se ilude colorindo o amor, dizendo que é amor, quando na verdade é um apego. Quase sempre nós nos julgamos insubstituíveis junto àqueles que amamos, como se só nós pudéssemos auxiliar, prover. Achamos que ninguém mais vai amá-los mais do que nós somos indispensáveis na vida dos outros. E nós esperamos isso também, sabia? A gente quer que o outro se relacione conosco dessa mesma maneira. Essa maneira doentia até, né? É um pouco doentio. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós apegamos, esquecendo
que isso aí eu me lembro muito bem do seminário que teve lá no centro, a Sirene Melhorança, é isso? Querida companheira, se encarnou recentemente também, neste último mês, de janeiro. E eu não me esqueço disso, ela falou exatamente sobre isso. Nós esquecemos que essas pessoas que são amadas por nós, também são amados por Deus. E ela falou sobre isso. Nós precisamos confiar que às vezes quando nós partimos para o plano espiritual, nós retornamos para a nossa pátria espiritual, a gente morre. Vamos falar a verdade. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, parte para a morada de origem, e por vezes deixamos pessoas queridas, filhos, marido, pais, né? A gente fica naquele apego achando que as pessoas não vão viver sem nós. E elas vão viver. Porque nós somos todos filhos de um mesmo Pai. E esse Pai nos ama. Mas nos ama infinitamente, misericordiosamente. Nós não confiamos nesse amor. A gente tem medo de deixar a pessoa aqui e vice-versa. A gente tem medo de deixar o outro voltar, né? Quem sobreviveu, quem ficou, tem esse apego de não deixar o outro partir para sua verdadeira morada. Não é verdade? Então, que nós não nos esqueçamos que as pessoas que amamos também são amados por Deus e podem ser chamados por Ele a qualquer momento. Infelizmente, a nossa cultura, ela não nos prepara para esse momento. Esse momento que é o momento mais certo na nossa vida, que é o momento de desencarne. A gente não sabe se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai ser bonito, se vai ser feio, se vai ficar doente. A gente não sabe de nada disso do amanhã. A gente não sabe nem se vai estar aqui amanhã. Mas a gente sabe que em algum momento nós vamos retornar à pátria espiritual. E nós não nos preparamos para isso. Para esse momento de desapego. Veja bem. Né? Somos companheiros de viagem. A gente tem que entender isso. Né? Cabendo a cada um caminhar de acordo com o que foi planejado antes da reencarnação. Nós temos um planejamento. As coisas podem mudar por aqui? Claro, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele quer ficar ali como um pai muito amoroso, esperando para ver. E aí, minha filha? Eu vou deixar você decidir. Eu vou deixar você decidir, inclusive, se você vai me amar. Isso é amor. Isso é muito amor. E ainda que você não acredite em mim, minha filha, ainda que você não acredite que eu te amo, que eu estou aqui sempre, eu sempre vou te dar uma chance. E nunca vou sair do seu lado. Isso é muito bonito. Né? Precisamos confiar, gente. Ai, eu fico cheia emocionada assim. Vamos lá. Então, nós precisamos compreender que nós somos companheiros de viagem, né? Que nós temos uma programação, que nós temos um tempo previsto de permanência aqui, né? E algumas tarefas devem ser cumpridas, né? A gente cumpre a nossa missão. Ninguém tá aqui meio que passeio, não. A gente tá aqui mesmo. Gente, a gente tá aqui para trabalhar, né? Quem esteve aí participando das nossas leituras de Nosso Lar aí pelo grupo do WhatsApp, percebeu que o recado é esse, né? O recado é trabalho, vontade ativa. Né? Então, a gente não está aqui de férias. Não, nós estamos aqui e precisamos aproveitar essa oportunidade de encarnação
para trabalhar no bem, trabalhar de acordo com os ensinamentos que o Cristo nos deixou, né? Estão passeando aqui não, gente. Né? Muitas vezes, nessas caminhadas, nós somos levados a nos distanciar uns dos outros. Mas nós devemos lembrar que afetos sinceros não se separam, né? Podem estar ausentes, mas um dia nós nos reencontraremos. A perspectiva é essa, né? Tem um livreto de Carlos Augusto, Psicografia de Chico Xavier, né? Um livrinho de mensagens curtas, onde ele tem uma mensagem que fala mais ou menos isso, né? Não existe distância para quem ama de verdade. É uma coisa assim. Vamos ver aí com a produção aí se a gente coloca esse trecho, essa frase lá no Facebook. Vamos ver com a produção, né? Produção vai pro Facebook. Né? Então, assim, os laços da carne se rompem, mas os laços de amor não. Né? Deixar que os nossos amados partam antes de nós é algo que devemos procurar entender e aceitar com resignação, com resiliência. É a vontade do Senhor, não é a nossa vontade. Nós ainda temos esse sentimento de apego, a gente quer que a pessoa fique ali. Às vezes a gente aceita até que a pessoa fique ali sofrendo de uma maneira assim triste, né, de ver. Mas o que importa é que ela está ali. Isso é egoísmo. Isso é apego. Isso não é amor. Quem ama quer bem. Quem ama deixa livre. Né? A ausência do convívio com aquelas pessoas que amamos, que partem antes de nós, gera um sofrimento destrutivo por nós mesmos e angustiantes para os que se foram, porque nós estamos interligados energeticamente, né? E é claro que sentiremos a dor da saudade, mas um sentimento sem desespero, sem revolta, sem desequilíbrio. É natural a gente sentir saudade, gente. É normal, né? Mas não pode ser angustiante, desesperador, revoltante. E precisa ter um equilíbrio em todas as coisas. Né? Precisamos aprender a amar com desapego, ampliar o número de nossos afetos sem a ilusão da posse. Isso é egoísmo. Se formos chamados pela desencarnação, continuemos a amar essas pessoas, respeitando-os e ajudando-os, porque a vida do espírito após a morte do corpo físico, ela continua, né? Nós vemos isso. Teve muita gente que falou sobre isso, gente. Pelo amor de Deus. Quem que falou sobre isso? Recentemente, André Luiz, nós lemos aí o livro Nosso Lar. Ele fala da continuidade da vida. Ele fala, já tinha desencarnado quando escreveu o livro. Pense. Quem foi outra pessoa importantíssima que falou sobre isso? Jesus falou sobre isso, que é a pessoa mais importante na vida da gente, que fala sobre a continuidade da vida, é este. Ser de luz, mestre, caminho, verdade, vida. E ele fala sobre a continuidade da vida. E nós precisamos acreditar e confiar. Né? Quando se propõe o desapego, isso não significa abandonar o mundo, mas entender a existência terrena como transitória, como passageira. O que é imortal e verdadeiro é o espírito. Gente, eu ouvi essa frase também nas palestras espíritas, nos seminários. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. Aqui, eu falo, aqui não é a nossa casa, né? É a nossa casa por enquanto. E que nós possamos fazer do ambiente o melhor possível. Nos doar da melhor maneira possível. Mas isso aqui é passageiro, para todos.
para todos os que amamos, para nós também. Um dia a gente vai embora. Seja para um lugar legal, hein? A esperança a gente tem. Né? É necessário desapegar-se das coisas, das pessoas, das situações, dos sentimentos que nos algemem, partindo assim para uma nova etapa que inicie nossas vidas. Isso não significa, gente, amar menos ou descuidar, mas pelo contrário, o amor liberta e cuida, o apego ele aprisiona e sufoca. O amor liberta, o apego sufoca. Sabemos que o espírito vivencia experiências para o seu crescimento moral e intelectual, e para isso ele reencarna, né? E será que não é egoísmo da nossa parte não permitir e não aceitar que o nosso ente querido parta para uma nova jornada evolutiva? Veja bem. E aí entram os encarnados e os desencarnados, né? Vamos lembrar lá dos pais que às vezes não querem que o filho cresça para viver sua vida. E a vida tem dificuldades. E a gente precisa viver essas dificuldades, elas que vão nos ensinar a ser pessoas melhores. As dificuldades são como oportunidades, e muitas vezes quando os pais tiram isso da gente, fazendo isso por nós, eles estão nos aleijando nosso aprendizado. Nossa, tomara que eu não faça isso também. Eu acho que vou fugir para as colinas quando eu for mãe. Né? E é isso, pessoal. Né? A doutrina ela vem esclarecendo aí que nós somos parte de uma família universal, que precisamos ter essa amplitude de visão de que nós não somos parte somente da nossa família, lá pai, mãe, irmãos, né? Que nós conhecemos de modo consanguíneo, né? Mas nós somos um todo. Lembremos que somos espíritos vivendo uma experiência terrena, como eu disse, né? A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, é o nosso lar, que é lá, né? Portanto, a família espiritual é formada por espíritos ligados por laços de afinidade, e essas afinidades elas não se desfazem pelo evento morte. Não. As pessoas que amamos e que partiram, elas sentem a nossa energia quando ela é benevolente, quando ela é de uma saudade boa, mas também sentem a nossa angústia, e isso incomoda. Então, uma prece, uma palavra amiga, um sentimento carinhoso, olha, se cuida aí, espera que a gente vai se encontrar, e não ter dúvidas disso, né? E ter essa amplitude de visão de que nós fazemos parte de uma família universal, né? Engraçado, esse termo família universal ele é usado por André Luiz no nosso lar, lá nos últimos capítulos, mas tem um livro chamado Minha Família, o Mundo e Eu, né? De Raul Teixeira, editado pelo Espírito Camilo, que é magnífico. Ele vai falar muito sobre isso, sobre esses desafios da família universal e fala um pouco dessa necessidade de desapego aí também, né? De termos essa compreensão de responsabilidade com a nossa família consanguínea e da nossa responsabilidade enquanto seres integrantes dessa família universal. Então, pessoal, nossa, eu falei demais agora que eu tô vendo aqui 49 minutos. Meu Deus. Nunca mais vai me chamar para falar com vocês. Olha, eu espero ter passado o essencial. A prática do desapego não é fácil ainda para nós, mas é possível. Tudo que nos é apresentado
nos ensinamentos do Cristo, nos evangelhos, né? Isso aqui está em todos os evangelhos, né? Marcos, Lucas, Mateus, enfim. João, né? João mais fofinho, né? Tudo isso está lá. Então, assim, é possível. Se está lá como um ensinamento de Jesus, é possível. É difícil? Ainda é difícil. Isso talvez demonstre que nós precisamos ampliar os nossos conhecimentos espirituais, sermos mais resignados e resilientes à vontade do Senhor, porque vai nos ajudar nesse exercício de desapego. Não é verdade? Desapegar-se das coisas do passado, das vivências, das situações tristes por vezes que você viveu, alguma coisa que alguém te fez. Isso aí eu acho que conversou comigo, sabe? Falei, tá falando comigo aqui. De alguma maneira essa conversa também vai conversar com você aí nas suas necessidades de aprendizado, né? E é isso. Desapego. Desapegar não significa não amar. Não significa não cuidar, não gostar. Pelo contrário, é responsabilidade de cuidado consigo mesmo. Aproveitar o momento presente. Quando a gente está muito ligado no passado, quando a gente está muito ligado nos momentos pretéritos, principalmente naquilo que é ruim, porque a gente não se apega a coisa boa, gente. A gente se apega aos excessos, aquilo que é ruim, aquilo que a gente se ilude, né? Que está transvestido de amor, de previdência, de generosidade, quando na verdade é apego, é avareza, é egoísmo, é orgulho, né? Solta. Deixa isso onde ficou. Aprenda. Procure um aprendizado, porque Deus não perde viagem, nada é em vão. Então, assim, se apegue ao aprendizado. Esse você pode se pegar. Se desapegue àquilo que foi ruim, aos momentos, às palavras, às frases que foram ditas, que te magoaram, que te machucaram. E segue. Segue para um novo ciclo, para uma nova jornada, para a felicidade. Deus tem sempre algo melhor para nós. Combinado? Um abraço, um beijo. Eu tô olhando para vocês aqui, eu tô olhando o tempo aqui também. Gente, um beijo no coração de vocês. Estou com muitas saudades. Espero, sinceramente, que essa situação de pandemia logo se resolva. Mas até lá, vamos exercitando a nossa resignação, nossa resiliência na vontade do Senhor. Vamos nos cuidando, nos amando, nos protegendo, né? Nesse momento há necessidade de distanciamento social. Vamos respeitar isso para que possamos estar juntos, todos juntos, quando tudo isso for passando. Sejamos perseverantes, vamos nutrindo pensamentos positivos, ainda que as circunstâncias assim sejam difíceis, mas vamos fazer, é possível sim, tá? Beijo, fiquem com Deus e até mais.